Bem-vindo ao Revisamed. Nossa aula é sobre doença diverticular. Nesse primeiro módulo, a gente vai falar sobre fisiopatologia. Bem-vindos ao Revisamed. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a doença diverticular e sua fisiopatologia. Divertículos são protusões na parede de qualquer víscera oca. Os divertículos eles podem ser verdadeiros, quando essas projeções englobam todas as paredes do órgão, ou podem ser falsos, quando não tem a camada muscular, que são a maioria dos divertículos adquiridos. Esse é um exemplo de um divertículo verdadeiro, que é o divertículo de Meckel, que se encontra no íleo terminal na maioria das vezes. E aqui a gente encontra um exame de enema opaco, evidenciando, então, os divertículos do cólon, que são divertículos falsos que compõem a doença diverticular. A doença diverticular dos cólons, então, ocorre pela protrusão da mucosa e da submucosa através da camada muscular da mucosa. Essa projeção ocorre em 2 a 4 fileiras entre as tênias mesentérica e antimesentérica. Essas projeções saculares têm entre 5 e 10 milímetros e podem estar algumas vezes encobertas pelos apêndices epiploicos. E esses divertículos, eles normalmente ocorrem no ponto em que há penetração das artérias retas na parede do cólon, porque esse ponto normalmente é um ponto de fragilidade da parede. Como a gente pode ver aqui, então, ocorre as projeções saculares entre as tênias mesentérica e entre as tênias antimesentéricas. Num outro corte sagital, aqui a gente vê nas projeções saculares. Essa é uma visão endoscópica, a gente vê, então, os orifícios dos divertículos entre as pregas mucosas. Diverticulose, então, é um termo que se refere à presença dos divertículos no cólon. A diverticulose, a incidência aumenta com a idade, sendo baixa antes dos 40 anos e chegando a 60% na população acima de 80 anos. Ou seja, é uma doença que está muito relacionada com a idade. A doença diverticular, então, é a presença da diverticulose associada a sintomas. E ela pode ser classificada nas formas não complicada e complicada e nas formas hipotônica e hipertônica. A doença diverticular hipotônica se caracteriza pela presença de divertículos de colo curto e largo. Normalmente ocorre pelo envelhecimento, que acontece então uma deposição, um enfraquecimento da musculatura e enfraquecimento do colágeno, levando então a divertículos de colo curto e largo numa parede intestinal delgada. Normalmente esses divertículos são isolados e acometem o colo direito. Já a forma hipertônica é caracterizada por divertículos de colo estreito e longo. Numa parede intestinal muito espessada, a camada muscular chega a atingir 2 a 3 vezes a espessura normal, e com isso há uma diminuição do lúmen e as austrações e as pregas mucosas ficam espessas, acometendo principalmente o cólon esquerdo e sigmoide. Esse segmento do cólon fica rígido, tortuoso, e essa forma é característica de pacientes mais jovens que têm uma constipação intestinal, uma dieta pobre em fibra e pobre em líquidos. A doença diverticular tem uma maior incidência em países desenvolvidos, e isso provavelmente está relacionado aos hábitos dietéticos e ao estilo de vida. Tem uma incidência semelhante em homens e mulheres, e 10 a 25% dos pacientes com doença diverticular vão desenvolver a forma complicada da doença, que pode ser a diverticulite ou a hemorragia digestiva baixa. Os fatores de risco para a diverticulose são principalmente a idade, como eu mostrei inicialmente, é uma doença que a sua incidência aumenta muito ao longo das décadas da vida, principalmente acima dos 60 anos. Uma dieta pobre em fibra, que faz o intestino precisar de uma contração muito mais forte para ter o movimento propulsivo. Há um alto consumo de carne vermelha, ao maior nível socioeconômico, também está relacionado ao etilismo e tabagismo e baixa atividade física, levando ao aumento do índice de massa corporal.
E algumas doenças do tecido conjuntivo também são fatores de risco para a diverticulose, como a síndrome de Ehlers-Danlos, a síndrome de Marfan e a doença renal policística. A doença diverticular acomete o cólon sigmoide em 95% dos casos e 25% dos pacientes vão ter também divertículos no cólon proximal, no cólon direito. Como a gente pode ver aqui, os ossos diverticulares associados a um sigmoide com as austrações bem demarcadas, com as pregas mucosas bem espessas. E aqui o exame de enema opaco mostrando o divertículo principalmente no cólon sigmoide e descendente. Muito raramente a gente encontra divertículo abaixo da reflexão peritoneal, ou seja, a doença diverticular normalmente poupa o reto. Alguns casos a gente vê que pode existir divertículos isolados no cólon proximal, como acontece na população asiática. A doença diverticular, então, está muito relacionada à dieta pobre em fibras. A fibra ela tem um papel fundamental na evacuação, porque a fibra vai aumentar o volume e a consistência do bolo fecal, ajudando a haver uma distensão da parede do cólon e facilitando os movimentos propulsivos. É recomendado que uma pessoa normal ingira entre 20 a 30 gramas de fibra por dia. A doença diverticular também está relacionada a essas modificações histológicas da parede do cólon, como a diminuição da resistência da fibra muscular e do conteúdo de colágeno, associado a um aumento do depósito de um colágeno defeituoso e da elastina, levando a um espessamento da camada muscular e a um encurtamento das tênias, fazendo com que o cólon fique cada vez mais enrijecido e tortuoso. E dessa forma, vai acontecer o processo que a gente chama de segmentação. Como o cólon vai estar rígido e tortuoso e não vai ter um bolo fecal eficiente para acontecer a propulsão, durante a contração colônica, o cólon vai se dividir nesses vários compartimentos, não havendo, durante a contração, uma propulsão efetiva para colocar o bolo fecal para frente. Vai ter um aumento na pressão intracolônica, levando a essa pressão a se direcionar para a parede, ao invés de ajudar o bolo fecal a se locomover para frente. Então, nesses pacientes, os divertículos eles podem inflamar, causando a diverticulite, ou podem sangrar, ocasionando uma hemorragia digestiva baixa. A maioria dos pacientes que têm divertículos são assintomáticos, tendo só o que a gente chama de diverticulose, e 10 a 25% dos pacientes vão ter a forma complicada, então, a diverticulite ou hemorragia digestiva baixa. A diverticulite pode ser ainda subclassificada na forma não complicada e na forma complicada, como eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. O diagnóstico da doença diverticular é feito através da colonoscopia, do enema opaco ou da tomografia computadorizada de abdômen. Tanto a colonoscopia quanto o enema opaco estão absolutamente contraindicados na suspeita de diverticulite. Eles são sensíveis para o diagnóstico da diverticulose, mas estão contraindicados na suspeita de diverticulite. É importante vocês ficarem atentos a isso, porque isso também é uma questão de prova. Já a tomografia, a gente pode evidenciar os diverticulites e a gente usa, inclusive, a tomografia para fazer o estadiamento desses pacientes da diverticulite, para orientar o tratamento. Então, o tratamento da diverticulose em si passa pela orientação dietética. É muito importante que o paciente tenha uma dieta rica em fibra e líquidos para melhorar a evacuação, e há muito tempo vem sendo dito para esses pacientes que eles não devem consumir sementes, milho, castanhas, nozes, porque fragmentos desses alimentos poderiam impactar no divertículo, causando inflamação e perfuração. Na verdade, esse estudo publicado no JAMA em 2008 mostrou que esses alimentos podem ter um efeito, inclusive, protetor. O mais importante é que esses pacientes consumam muita fibra. Esse é um estudo que envolveu 47 mil pacientes, um período de follow-up de 18 anos, que chegou à conclusão, então, que não tem sentido a gente pedir para esses pacientes evitar sementes, evitar milho e evitar pipoca.
Assim, encerramos esse módulo. Você pode reforçar esse conteúdo no nosso caderno digital.